Olá, sou Júlio Guariente, psicólogo, psicanalista e coaching, e estou aqui mais uma vez para falar com você hoje sobre depressão. O tema hoje é tristeza. O que seria a tristeza dentro do processo depressivo e às vezes até fora do processo depressivo? Bom, a tristeza, ela é um sentimento, como a alegria. Ela é passageira e ela é circunstancial, ela acontece inesperadamente, né? Por exemplo, a alegria tem a ver com uma realização de algo que você queira, um sonho, um objetivo, uma meta, uma expectativa, deu certo, oba, que legal. A tristeza é o contrário, é uma decepção, é uma frustração de algo que você esperava, né? E a tristeza é semelhante a uma dor. Você já levou uma pancada na canela, no braço, na cabeça, né? Chutou já o pé da cama, já bateu a canela ali, no esporte levou uma pancada. É dor, não tem a dor? A tristeza é semelhante a essa dor que a gente sente organicamente, fisicamente, uma pancada. Ai! A tristeza é assim também, só que é uma dor mental. Decorrente do quê? De decepções, frustrações, desilusões, perdas. Muitas vezes decepção com coisas assim inesperadas, com quem você tanto esperava, de repente isso acontece de uma hora para outra. Subversão dos seus valores, nós temos nossos valores e quando a gente não é atendido aos nossos valores, a gente vê uma cena que não atende aos nossos valores, a gente fica triste, né? Mesmo que não é com a gente até, né? Então, tristeza tem a ver com muitos fatores. Perdas, né? Perdas desde uma separação, desde uma morte, doenças. Então, são várias possibilidades da gente sentir tristeza, né? E o que acontece quando a gente passa por um processo de frustração, de decepção ou de perda? Nós temos aí basicamente 4 caminhos. Eu vou lançar a mão aqui de uma contribuição do meu livro, que se chama-se Perdas e Danos, nome deste portal, né? Nós temos aqui 4 caminhos. Nós podemos, diante de um processo de frustração, de perdas, nós podemos negar, nós podemos explodir, nós podemos implodir ou enfrentar. Como que é o negar? A negação é um processo, é uma defesa contra uma experiência, contra uma dor mental que você tem, você nega. Tipo assim, você está bem? Não, está tudo bem. A pessoa não está bem, a pessoa está triste, ela está decepcionada, ela está chateada, você sabe que ela está, mas você pergunta, está tudo bem? Parece que você está triste. Não, está tudo bem, estou feliz, estou feliz, estou feliz. Então, é uma defesa para a pessoa poder dar conta, para posteriormente poder pensar os pensamentos em relação a tudo aquilo. Outro caminho é a explosão. A explosão a pessoa fica com muita raiva diante de uma decepção, de uma frustração, e o que acontece? Ela bota para fora, ela chuta o pau da barraca, a agressividade sai muitas vezes a outras pessoas, a outras situações, às paredes, todas as situações que são objetos de violência dessa pessoa. E o outro aspecto é a implosão. O que é a implosão? É a explosão ao contrário, ela vem para dentro. Todo aquele processo de ira, de raiva, de agressividade, aquela raiva em função da decepção, vem para dentro da própria pessoa. Essa é a característica da depressão. A depressão começa por aí. É uma decepção, uma frustração, uma perda que ela implode. O outro caminho é enfrentar. Para enfrentar um processo de decepção, de frustração, de derrota, de desemprego, de separação, de valores que foram subtraídos, é poder, a princípio, assimilar a pancada. Você tem que assimilar a pancada, né, para depois você poder pensar melhor o que aconteceu, por que aconteceu, o que eu fiz, o que aconteceu, poder pensar de uma forma assim bem coerente diante de todas as situações para que você possa também sair daquilo, né? Assimilar. É como o jogador de futebol que leva uma pancada na canela, ele esfrega lá a canela dele, né? Ou vem passa lá um gelol, né? E logo ele já sai correndo para o campo porque ele tem um objetivo maior, né? Que é jogar.
Então ele enfrenta a dor dele, ele dá um jeito de fazer com que ela passe e vá para frente. Então é poder enfrentar. Outra maneira que é muito importante é a prevenção. E existe como a gente se prevenir de frustração, de decepção, de perdas, de derrotas, de falências, de separações? Tem sim. Tem como a gente se prevenir. Não totalmente, mas a gente pode ter cuidado, Cuidado para lidar com as nossas próprias características. Eu, por exemplo, sou um sonhador compulsivo, eu sou um visionário incorrigível, eu estou sempre buscando algo, querendo algo, e eu tenho que tomar cuidado com os meus sonhos, porque se eu não dimensionar os meus sonhos, não bem dimensionar os meus sonhos, eu vou ter frustrações constantes. Muita gente aprende isso no coaching, que a decepção é um sonho mal dimensionado, que ele não foi programado, planejado, estruturado. Então aí a gente tem uma grande possibilidade de se frustrar, se decepcionar com os nossos próprios sonhos, que é a nossa válvula de vida. E com o depressivo, como que é esse processo de decepção, de frustração, que se transforma em tristeza, que aumenta e que acaba indo para a depressão? É bem por aí mesmo. O processo depressivo, muitas vezes, ele começa por uma perda, por uma decepção, por uma frustração, por desemprego, uma separação, Todas essas coisas que causam dores mentais, das mais significantes ou insignificantes. E às vezes é uma perda muito insignificante que ela acontece em um determinado momento, mas ela se junta com todas as outras e vem a cabo. Às vezes é muito relativo, às vezes não é um momento tão próximo da perda, às vezes a pessoa vai um pouco mais distante, mas está lá. E o que é isso? É uma pancada mais forte, não é uma dor como aquela dor de bater o joelho, bater o dedão, bater a canela no pé da cama. Como um jogador de futebol, por exemplo, que ele leva uma pancada na canela. O processo depressivo, a dor, ela é como se fosse uma contusão mais grave. O jogador, ele recebe uma pancada e ele torce o joelho. Ele tem uma fratura exposta, ele torce o tornozelo. Então, a dor mental da depressão é como se fosse uma contusão grave de joelho, que a pessoa tem que sair do campo, não tem mais condição de jogar, e ela tem que passar depois por um processo, de recuperação, um processo longo. Às vezes a pessoa o joelho, por exemplo, tem que operar, e ela tem que ficar, uma cirurgia de ligamento, a pessoa tem que ficar 8, 9 meses sem jogar futebol, por exemplo. Então a depressão, ela vai levar um tempo maior para você elaborar essa tristeza, essa dor. E a dor do depressivo, eu não sei se você já sentiu isso, eu particularmente já senti, porque eu tenho uma predisposição genética e eu também sou um sonhador, então eu tenho que tomar cuidado comigo, E eu já vivi muitos processos simples de depressão. Não sei se você já sentiu, ela começa com uma angústia muito forte aqui no pescoço, ela começa a ficar presa na saliva, é uma angústia que ela entra, ela começa a descer pelo corpo, ela começa a tomar conta dos seus braços, das suas pernas, da sua cabeça, da sua mente, ela toma conta e você começa a ficar dopado, por aquela tristeza profunda, aquela sensação, ruim, de falta de perspectiva, de expectativa, de esperança. Aquela nuvem negra vai tomando conta, sai o colorido, fica preto e branco, as coisas ficam sem graça, tudo não tem graça, você não tem mais prazer em nada, é só tristeza, é só coisa ruim, aquilo fica com você de manhã, à tarde, à noite. Aí a pessoa acorda de manhã com a expectativa que ela possa estar um pouco melhor. Ela levanta, mas logo ela percebe que aquilo está dentro dela. E aquilo passam-se dias, passam-se meses. Então, como acontece numa contusão grave de joelho, o processo depressivo também ele vai exigir um tempo de recuperação. E não tem como você fazer uma cirurgia para sair daquele processo imediatamente. Você vai ter que passar por isso.
é necessário você passar por essa experiência. Não tem saída. É como o buraco que eu disse, você caiu num buraco, então não adianta você querer sair de qualquer jeito, você vai se machucar mais. Calma, tá? A tristeza vai tomar conta? Vai. De manhã à tarde, à noite? Sim. O tempo todo? Praticamente. E o que você pode fazer para combater a tristeza dentro do processo depressivo? Bom, eu lembro do meu pai, quando eu vivi com ele num processo depressivo, que eu estava com 20 anos de idade, na faculdade de psicologia, e eu nunca tinha visto uma pessoa depressiva. E ali eu aprendi tudo que se possa dizer a respeito de depressão. Poder estar com ele foi a minha condição, e quando eu estava com ele, eu estava a ouvi-lo, né? As queixas, os queixumes, eu ficava ouvindo. E de vez em quando eu colocava um contraponto, né? Tipo assim, o senhor acha que é bem isso? O senhor acha que é tudo isso, tal? Fui questionando ele de todo o negativismo dele e tal, e de vez em quando fui plantando algumas coisas boas. Por exemplo, um dia nós saímos para passear num reflorestamento de pinos, né? Que é um talhão de eucalipto que você não vê a saída que eu contei no primeiro vídeo, né? Que faz parte, né, do que eu contei no meu livro também, de toda essa experiência. Quando eu estava andando com ele, de vez em quando ele contava uma história, né? Porque aí ele contava uma história da época que ele estava na fazenda dele, né? E que ele, na fazenda, ele passou por situações de perdas, de decepções assim, catastróficas. E ele estava contando da tempestade de granizo que ele passou, que destruiu toda a plantação dele de mamão em questão de 10 minutos. A propriedade, os mamões estavam todos prontos para ser colhido, para ir no mercado. Foi tudo para o chão, virou nada. E ele foi contando aquilo e logo ele começou a contar do processo de resiliência, que é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Ele conseguiu refazer o plantio, ele conseguiu buscar financiamento, ele teve apoio do banco, de amigos, e ele conseguiu refazer a plantação dele e conseguiu ter sucesso na outra plantação. Então, na hora que ele começou a contar aquilo, eu falei, olha que bacana, pai. O senhor viu como é que o senhor pode recuperar de uma situação difícil? O senhor viu como é que o senhor tem capacidade, o senhor tem forças dentro do senhor para poder levantar? Então, agora também vai ser a mesma coisa. Tá difícil, né? Tá como lá a tempestade de granizo, mas o senhor vai encontrar recursos dentro de si, né? Com a ajuda dos outros, para poder sair dessa. E aquilo foi assim, sabe, como semente numa terra fértil. Aquilo foi fertilizando, aí outra história que ele contava, eu pegava o aspecto bom, o aspecto que ele tinha, sabe, buscado uma saída para aquilo, fui mostrando na realidade para ele coisas que ele já viveu, histórias que ele já viveu de superação, porque o processo depressivo, ele é um processo de superação. É um desafio para que você possa sair dessa dor, dessa tristeza, dessa solidão, tá? Bom, era basicamente isso que eu gostaria de falar hoje para você, para a gente não se estender muito. Então, essa é a minha missão, de estar aqui passando esses conhecimentos meus para você poder aproveitar. E cabe a você aproveitar isso, se você conhecer alguém, passe para essa pessoa, compartilhe, curta, comente, porque isso aqui eu estou dando para vocês e vai depender de vocês para a gente propagar essa semente, ok? Compartilhe, comente, vamos divulgar e difundir e compartilhar essa semente, tá? Até a próxima. Tchau.